Tá bem. Alô? Oi, tudo. Aham. Ah, é? Ixi. X, Instagram, comenta, compartilha. Eu peço licença para fazer já uma mini bio e apresentar os convidados de hoje. Ele é capixaba, nascido em Governador Lindenberg, no Espírito Santo. É filósofo de formação, com pós-graduação em planejamento educacional, foi professor, vereador, prefeito de Cariacica, deputado estadual e está no 3º mandato de deputado federal, o mais votado em 2022 pelo Espírito Santo. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Minoria na Câmara. E tem um fato relevante, ele nasceu em 8 de março de 1964, 61 anos, tema também do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Paula. E lembrando que eu nasci 23 dias, Natália, 23 dias antes do golpe. Então, eu nasci e 23 dias depois nós tivemos o golpe militar, que é o tema hoje do nosso debate aqui. Um prazer estar com você, Paula, e com você, Natália. Ele já deu meu spoiler, então eu vou fazer a mini bio da nossa deputada Natália, que é nordestina, da capital do Rio Grande do Norte, Natal, é advogada, iniciou sua trajetória política na militância por direitos humanos, especialmente na defesa da educação pública, da moradia e dos direitos das mulheres da população LGBTQIA+. Foi vereadora em Natal e está em seu 2º mandato de deputada federal. Natália tem a forte atuação também na luta pela memória e a verdade sobre a ditadura militar. Muito bem-vinda. Obrigada, Paula, obrigada, Helder, nosso companheiro aqui, que tem essa trajetória na defesa dos direitos humanos, já presidiu, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos, um mandato que não só nos orgulha, mas nos inspira. E, Paula, obrigada em teu nome, a toda a equipe aqui do Parla Podcast, da bancada do PT, pelo convite. Esse é o nosso episódio 3 e um tema tão importante, né? Como eu estava dizendo, o tema do podcast hoje é ditadura nunca mais. A gente completa 61 anos dessa história que é muito triste e cruel para a democracia do nosso país, né? E principalmente para a população. Deputado, o senhor presidiu a comissão, como a própria deputada disse, em 2019, Comissão de Direitos Humanos, 2019-2020. Com certeza, ditadura e a crueldade que foi feita foi um tema, né? Pautou várias reuniões da comissão. No governo da Dilma, nós tivemos a criação da Comissão Nacional da Verdade, que é muito importante a gente falar, e eu queria saber do senhor qual a importância da comissão para os familiares e para as vítimas da ditadura, e também a importância desse tema nas comissões, a discussão desse tema nas comissões.
eu vou começar de trás para frente. Se não tivesse a Comissão Nacional da Verdade, não teria o livro do Rubens Paiva, aliás, do Marcelo Paiva, filho do Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. E nós não teríamos ganhado o Oscar e não teríamos tido a oportunidade de assistir o filme. O próprio Marcelo Paiva diz que o livro só foi possível graças à Comissão Nacional da Verdade, que esclareceu vários pontos ainda obscuros durante a ditadura, e também a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, uma outra comissão muito importante. Eu só quero assim destacar que eu acho que vale a pena a gente lembrar de alguns pontos. Assim, em média, Natália, olhando o relatório da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão de Mortos e Desaparecidos, primeira coisa, a maior parte das pessoas que foram desaparecidas, assassinadas, era estudante, jovem, né? E elas estavam ligadas a algum tipo de organização política. E a maioria morava nas capitais, especialmente Rio e São Paulo. No Rio de Janeiro e em São Paulo, né, foram registrados quase 50%, 49,5% dos assassinatos políticos durante o regime militar. Isso só foi esclarecido, na verdade, graças à Comissão Nacional da Verdade e à Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Além disso, tem outros dados que são importantes. De 64 a 68, antes do AI-5, foram assassinadas 51 pessoas. 51 pessoas foram assassinadas pelo regime militar. Após o ato institucional número 5, de 69 a 78, Natália, é que a crueldade aumentou, as torturas, os sequestros, enfim, e foram assassinadas nesse período de 69 a 78, durante 9 anos, 351 pessoas. E mesmo nos anos finais, já chegando na década de 80, quando já tinham as negociações para abertura política, né, onde se discutia anistia de verdade, não essa farsa que é a tentativa de anistiar, né, os criminosos de hoje, nós estamos falando que mesmo nesse período já de negociação, nós tivemos 20 assassinatos entre 79 e 85, quando, enfim, nós demos fim ao regime militar no país. Esses são alguns dados que mostram as crueldades, as torturas, os desaparecimentos, né, os sequestros, os assassinatos e as dores que até hoje estão presentes em muitas famílias. Eu não vou detalhar aqui, mas é importante lembrar. Crianças foram vítimas do regime militar, população LGBT, indígenas, né, operários, estudantes em especial, e a maioria... Os negros, né? Os negros, e a maioria, quando é recorte de gênero, olha que coisa interessante isso aqui para a gente, que está no relatório da Comissão Nacional da Verdade. As mulheres representavam no início 11,8% dos assassinatos. Das vítimas. Só que na última fase do regime, esse percentual, Natália, cresceu para 25%. De cada 4 assassinados, uma era mulher. Então vejam assim, a crueldade desse regime. Por isso que eu quero encerrar aqui dizendo assim, olha, ditadura nunca mais, democracia sempre e sem anistia para golpistas que tentam reeditar as crueldades que nós vivemos de 64 a 85, quando um governo legítimo de João Goulart foi deposto por aqueles que não gostam da democracia e que não querem que haja efetivamente respeito aos direitos humanos. Obrigada, assim, por trazer esses dados e a importância da memória, né? Como a gente estava falando da comissão, a gente vê da Eunice Paiva, né, a luta de anos e anos, e ainda assim, né, ainda não tem notícias dos restos, né, mortais. Então, assim, é uma luta inglória para quem fica, para a família, né? E esses dados extraídos da Comissão Nacional, do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Impressionante. E a deputada em 2021, então a gente está falando do deputado que foi presidente da comissão 2019 e 2020. Em 2021, a senhora destinou uma emenda parlamentar de 100 mil ao Centro de Antropologia e Arqueologia Forense
da Universidade Federal de São Paulo, que vai muito ao encontro do que o deputado estava falando agora, que visava apoiar a identificação de restos mortais das vítimas da ditadura. Além de entrar também com uma ação popular contra a União e o ministro da Defesa na época do desgoverno Bolsonaro, para impedir manifestações e apologia, que é uma luta até hoje, né? Isso, exato, até hoje, literalmente, porque nós temos, né, na semana passada, nós vimos que o Clube Militar do Rio de Janeiro fez a convocação para um almoço de homenagem ao golpe, né, que eles chamam de Movimento Democrático de 64. Eu queria, Paula, aproveitar a tua pergunta, né, falou da emenda, falou da ação, para dizer que essa é a perspectiva dos parlamentares da bancada do PT. Se você for ver, em toda a nossa bancada tem muitas iniciativas de projeto de lei, de emenda parlamentar, de ações judiciais que se alinham com essa perspectiva democrática, né? E para explicar para quem está nos escutando o que é que arqueologia forense pode ter a ver com direitos humanos, né? Nesse tema, tudo, porque o que acontece? Como vocês sabem, entre as 434 vítimas com nome identificado que a ditadura deixou, lembrando, eu falo com nome identificado porque foram milhares de pessoas anônimas, indígenas, agricultores, trabalhadores urbanos, moradores de periferia, vítimas de esquadrão de morte, foram milhares as vítimas, né? Nós sabemos o nome de 434. E as medidas que têm que ser tomadas em relação àquelas que foram vítimas e não têm o seu corpo localizado até hoje, é justamente essa busca, né? Essa busca ela é feita a partir de análise genética de remanescentes mortais que, em momentos diferentes da história, foram identificados e ficaram sob a guarda de alguma instituição até chegar ao período democrático com essa capacidade de investigação. Então, hoje a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, né, através desse Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, é uma das instituições que tem esse papel fundamental na identificação desses remanescentes mortais. Eu estava vendo, Paula, que hoje no nosso planeta está acontecendo um genocídio, né, na Palestina. É uma guerra brutal em que uma população inteira está sendo perseguida, está sendo expulsa de suas casas, assassinada. E eu vi que, em algum momento de um cessar-fogo temporário que houve, as partes trocaram corpos, né? Ou seja, cada lado devolveu o que ainda tinha de remanescentes mortais do outro lado. Porque enterrar os seus entes é uma coisa muito humana. E é isso que, até hoje, esses militares que protagonizaram o golpe de 64 negam a várias famílias brasileiras, inclusive a de Rubens Paiva. Forte. E tem uma notícia de hoje, que eu estava vendo hoje no ICL Notícias, que é: Exército tira homenagem do dia do golpe de 1964 em quartel após a existência e decisão judicial. O letreiro com a denominação Brigada 31 de Março foi retirada do quarto pátio da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha de Juiz de Fora, que é de onde tudo se iniciou, né? Então, realmente, você veja, 84, 85, a gente está falando de 40 anos, exato, né? E ainda a gente tem militares ainda exaltando isso. E se me permite, Paula, essa proibição de a União manter homenagens, né, inclusive despendendo recursos públicos para homenagear torturadores e assassinos, veio dessa ação judicial que tu estava na tua pergunta, né? Que foi uma ação contra a União. Na época, o governo Bolsonaro estava fazendo comemorações oficiais todos os anos, né, em relação ao golpe. E a partir dessa ação, que só veio a ser julgada, terminou de ser julgada ano passado, houve essa proibição. Mas a gente sabe que existe uma ousadia criminosa, né, nesses setores militares que continuaram nas Forças Armadas justamente pelo que o deputado Helder estava explicando, né, de uma anistia que abarcou quem cometeu crimes pela humanidade, que nem poderia ter sido anistiado, a gente acho que vai falar mais sobre isso daqui a pouco, e que seguem hoje dentro dessas instituições, fazendo as formações dos novos quadros, e com esse deboche, né, que é o que representa atitudes como essa do Clube Militar do Rio de Janeiro, que é como se fosse uma forma de dizer, né, deputado Helder, que não se arrependeram e que fariam de novo. Sim. E isso mostra a importância da gente lutar contra essa anistia que não é legal, essa anistia ilegal que eles tentam aprovar nos dias de hoje. Isso, nesses dias, o que a gente ouve no plenário são os discursos da extrema-direita defendendo a anistia, defendendo a ditadura. A gente sabe que eles elogiam e fazem apologia
ao regime militar e a tortura, inclusive, né? Sim. É só lembrar que no dia do golpe parlamentar, do impeachment da Dilma, o ex-presidente invocou o brilhante Ustra, um torturador, né, reconhecido e um dos que cometeram absurdos e barbaridades. Mas eu queria só dar uma notícia assim, que é um alento. A Universidade Federal do Espírito Santo, o Conselho Universitário, né, no dia 1º de abril, está cassando oficialmente os títulos de doutor honoris causa dos ex-presidentes Emílio Garrastazu Médici, Humberto Alencar Castelo Branco e do ex-ministro da Educação Rubens Carlos Ludwig. Que importante. A Universidade Federal, né, acatou um relatório do professor Maurício Abdala e, no dia 1º de abril, dia de hoje, está cassando os títulos de doutor honoris causa dessas pessoas que foram ditadores e que contribuíram para todas essas barbaridades que nós estamos falando aqui. Esse exemplo deve ser seguido por outras universidades e pela sociedade brasileira. Caçar e tirar as homenagens de quem torturou, e de quem matou, e de quem assassinou durante o regime cometeu militar. crimes, né? Então, assim, a gente, obviamente, que como vocês já citaram, né? Assim, a gente volta para o 8 de janeiro, a gente sai de 1º de abril ali de 64 e vem para o 8 de janeiro, onde a gente tem uma tentativa de golpe, né? Inflada, obviamente, ela tem uma característica um pouco diferente do que foi o golpe militar, porque ela tem o apelo, né? Enfim, dos seguidores, né? Dessas pessoas infladas. O negacionismo e a falta de memória pública em relação à ditadura, né? A gente fala da tortura, censura, desaparecimentos, podem ter contribuído para essa tentativa de golpe. Essa falta é como se a gente não trouxesse à tona, né, todas essas crueldades, todos esses dados. A narrativa ela sempre fica mais forte a partir, né, do militarismo. Vocês acham que isso contribuiu para que a gente chegasse no 8 de janeiro? Sem dúvidas contribuiu, e é por isso que a gente não pode permitir que uma outra anistia, nesses termos, a origem da palavra anistia vem de esquecimento. E essas últimas anistias que aconteceram no país são muito nessa perspectiva, de esquecer, de jogar para debaixo do tapete os conflitos da nossa sociedade, só que isso não pacifica o país. O contrário, isso faz com que tenha uma bomba relógio esperando as próximas gerações, ou talvez nem tanto tempo assim decorra, né? E eu queria, Paula, se me permite, fazer aqui um retrospecto sobre uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condena o Brasil a tomar várias medidas de reparação. Né? Nessa pauta, a gente fala muito de memória, verdade, justiça e de medidas de não repetição através da reforma de instituições. Né? O Brasil, infelizmente, apesar de alguns momentos importantes na história, né, nos anos 90, o estabelecimento da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, com a presidenta Dilma, a Comissão da Verdade, processos que a Comissão de Anistia tem tramitando sobre indenizações. Apesar dessas conquistas que ao longo da história a gente teve, a forma como o Estado brasileiro lidou com esse tema sempre foi muito contraditória. Né? Então, enquanto às vezes tinha essas comissões sendo implementadas, alguns familiares conseguindo alguma medida de reparação, como, por exemplo, indenização em relação a isso, um ou outro espaço de memória ou estátua, enfim, símbolos sendo feitos, mas sempre foi muito contraditório, porque enquanto isso havia a negativa de acessar documentos das Forças Armadas sobre a ditadura, uma conduta de não ter trazido uma reforma das instituições, Forças Armadas, Polícia Militar, que vem até hoje com muitas das características que foram construídas nesse período, né, e que o diga as periferias do nosso Brasil, que em relação a elas é como se o estado de exceção, na verdade, nunca tivesse acabado. E aí, uma dessas medidas é exatamente isso que está posto na pergunta, né? Se fazer o dever de casa no tema de memória, no tema, inclusive, de revisão da lei de anistia passada, como medidas para que isso não se repita e isso que não aconteça. Então, salvo momentos, né, que foram, em que essas conquistas foram feitas e que essas comissões foram criadas, o que a gente vê é que o Estado brasileiro, na verdade, fez muito mal o dever de casa nesse tema.
né, que alguns chamam de justiça de transição, mas, enfim, esses temas da pauta memória, verdade e justiça. E é por isso o nosso alerta, né, deputado Helder, nesse momento aqui no Congresso, aqui na Câmara, de não permitir que os passos daquela época na história sejam os mesmos trilhados agora, porque nós vimos que nos levou a uma repetição dessas tentativas autoritárias e golpistas. É por isso que filmes como Ainda Estou Aqui e outros, e debates sobre esse tema precisam ser cada vez mais constantes. Muitos brasileiros não conhecem efetivamente o que foi o regime militar. Eu até ia perguntar para o senhor, como professor, né? A educação ela tem um papel fundamental Sim. nessa questão da memória, de contar a história como ela foi. Com certeza. O que nós tivemos no Brasil nos últimos 7 anos, antes do início do 3º mandato do presidente Lula, foi exatamente um período em que se tentou novamente articular a possibilidade de um golpe. O dia 8 de janeiro, que teve como eventos anteriores, né? O 8 de janeiro ele não foi um ato isolado, ele foi precedido de uma preparação para que a gente tivesse efetivamente a interrupção do regime democrático no país. Houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, e fizeram tudo aquilo que fizeram, né, com o objetivo de interromper mais uma vez o processo democrático, porque é importante a gente dizer que tudo começa no golpe parlamentar de 16 e agora em 22 por não aceitar o resultado das urnas. E o golpe contra a Dilma, que foi um golpe contra a democracia, e a tentativa agora de 23, e logo após as eleições em 22, foi uma tentativa de, efetivamente, buscar os caminhos, né, que eles julgaram necessários para que a gente tivesse, mais uma vez, né, um presidente legitimamente eleito sendo deposto do seu mandato. Então, é necessário que a gente amplie esse debate com a sociedade. As pessoas precisam conhecer, daí a importância de nós divulgarmos as informações sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade, de mortos e desaparecidos. Então, a juventude de hoje precisa conhecer, porque eles falam que houve crescimento econômico durante o regime militar. Se a gente olhar do ponto de vista econômico, houve sim algum crescimento. Mas, a que custa, né? Aí é preciso dizer, a que custo? E sem distribuição, né? E eu quero sem também reduzir a desigualdade. eu quero falar de 3 pontos. Aumentou a desigualdade social, aumentou a concentração de renda e aumentou a pobreza. Além, né, só isso já reprovaria o regime militar. Só isso. Aumento da desigualdade social, aumento da concentração de renda e crescimento da pobreza. Só isso. Agora, quando a gente soma isso a todas as atrocidades, eu estava aqui ainda vendo um outro número, né? A Comissão Nacional da Verdade, ela atualiza os números dos que foram presos nos primeiros dias, primeiros meses do regime. 50 mil presos. Porque o relatório inicial... Meu né, avô, entre exatamente. O relatório inicial falava em 20 mil. E esse relatório foi... na época, pelo embaixador italiano no Brasil, né, que é a Farnesina, que é o Ministério da Itália, que cuida dos consulados pelo mundo, falavam aí em cerca de 20 mil. A Comissão Nacional da Verdade fala em 50 mil presos nos primeiros dias. A gente está falando de uma população que foi vítima do regime, a maioria tinha entre 32 e 44 anos. E 49% dos que foram... Olha bem, você que é pai, que é mãe, você que tem os seus jovens na sua casa, no seu bairro, na sua família, quase metade desses que foram vítimas do regime militar, 49,3% tinha entre 18 e 29 anos. Ou seja, a principal vítima foi exatamente a juventude, os militantes da época que só faziam uma coisa, se opor ao regime ditatorial. Não cometeram nenhum crime.
Hoje, nós estamos falando daqueles que tentam anistia por terem cometido crime. Nós estamos falando de pessoas, de jovens que foram assassinados porque estavam andando em grupo, estavam fazendo música, porque estavam lutando contra aquilo que não concordavam. Exatamente. Né? Então, assim, é um dia para a gente fazer uma releitura das tentativas de fake news, de exaltar o regime militar, de exaltar a tortura e mostrar o seguinte: nós precisamos fortalecer as instituições democráticas do nosso país. Primeira coisa é aceitar o resultado das eleições. E segundo, é promover justiça social, como está fazendo o presidente Lula. Isenção para quem ganha, imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e por aí vai. É isso que é democracia. É construir as condições políticas e econômicas para reduzir as desigualdades, garantir a liberdade de expressão. E eu quero só lembrar, Natália, que eles usam esse Instituto da Liberdade de Expressão como pretexto para cometer crimes. Eles confundem de propósito liberdade de expressão com cometimento de crime. E nós não vamos nos calar e não vamos aceitar nenhuma tentativa de anistia a favor daqueles que praticaram crime contra o Estado Democrático de Direito. Importante falar, e a gente, pegando esse gancho da juventude, né, da questão desse projeto da anistia, a gente volta no filme, eu ainda estou aqui, que foi para o mundo e trouxe a juventude de volta, os jovens principalmente, que são os jovens do online hoje, de volta para o cinema, para consumir a arte brasileira, e ainda tão importante quanto um fato que aconteceu no Brasil, que fala do golpe, que fala da crueldade, principalmente, e com uma ótica que tem esse apelo, né, que as pessoas se reconheciam ali, né, o apelo da família, de quem fica, né, conta a história de quem fica e o sofrimento dessa família. Inclusive o ministro Dino, né, no julgamento que tornou réu Bolsonaro e os comparsas por conta do golpe, né, da tentativa de golpe, ele disse que a arte também é fonte de direito. E aí eu vou trazer aqui a educação, a arte, como a gente estava falando, a memória histórica, como a gente estava falando, elas podem e devem, né, ser usadas para fortalecer a resistência contra o autoritarismo crescente da extrema-direita na política. E aí eu trago o desafio, né, das redes sociais também, porque esses discursos, as fake news, elas vão sendo espalhadas de forma injusta, né, e que acaba destruindo, que faz com que realmente as pessoas não acreditem, às vezes, nas atrocidades, que fazem as pessoas levantarem num domingo com placas pedindo a volta do AI-5, por exemplo, né, enfim, e atacar instituições brasileiras como se elas estivessem fazendo uma manifestação pacífica, né, com bíblias na mão, e que a gente viu que não foi assim. Então, os desafios, assim, para a gente chegar nessa linha final da conversa com redes sociais. E também queria que trouxesse o desafio desse projeto, que a gente sabe que, principalmente, o PL aí está fazendo todos os esforços aí, né? E o Bolsonaro se entregou essa semana dizendo que ele não está querendo defender ninguém que estava ali na manifestação, né? Ou nos atos criminosos. Ele está querendo só livrar o dele disso. Então, queria jogar para vocês os desafios políticos das redes sociais e desse projeto aqui na Câmara, e como dois parlamentares que eu sei que vão para cima debater isso. Só um registro que Bolsonaro é um retrato da covardia, né? Ele, a família dele, a forma como eles fazem política é justamente tendo a covardia como princípio, que é buscar tudo ali para os seus e no menor enfrentamento em que corram algum risco pelo que defendem, eles fogem. Inclusive, eu acho que tem que ter uma atenção imensa em relação à localização de Bolsonaro nesses próximos meses, porque a covardia que é latente nele, sim, traz risco de que ele fuja, né? Como fez o filho dele. Ele não falou de um chip? Pois é, o filho dele já fugiu, né? Um chip de radar, não é? O filho dele já fugiu, né? Vamos ver como é que se desenrola. Ele também fugiu antes de terminar o mandato. Né? Vocês lembram ele no carnaval, né? No carnaval de 23, eu acho, ele foi passar um carnaval na embaixada da Hungria, eu acho, assim, não é uma pessoa que tem um histórico para a gente pensar que isso seria algo inimaginável, não, né? Isso efetivamente pode Exatamente, acontecer. efetivamente pode acontecer, e ele não está nem usando tornozeleira eletrônica, né? Então, é uma vigilância que é realmente necessária a gente ter nesse tema. Mas trazendo essa relação, Paula, do filme, né, desse projeto que tramita hoje na Câmara, da impunidade para os golpistas de hoje, primeiro um louvor muito especial a quem faz cultura, né?
Eu, o deputado Helder, tem muitos anos que a gente acompanha essa pauta, milita nessa pauta de memória e verdade, junto com os familiares das vítimas, né, que são quem efetivamente tem protagonizado essa luta nos últimos anos. Inclusive, se não fosse a luta dos familiares, tudo que a gente tem hoje de informação, né, até de remanescentes mortais que foram localizados, foi porque essas pessoas, na omissão do Estado brasileiro, fizeram de tudo para correr atrás, né, desse direito à memória, verdade e justiça que lhes foi negado. E como o filme, né, esses anos todos, essa luta teve acesa, teve viva, né? E, de repente, um filme que traz ali aquele potencial de empatia, né, de as pessoas se colocarem no lugar de uma família que foi atingida. Ele traz uma virada nesse tema, e eu posso te dizer que, para nós que atuamos nessa pauta de busca de mortos e desaparecidos, é um ambiente, é outro ambiente, né? A receptividade das pessoas em relação à pauta. E eu acho que isso nos ensina como nós devemos tratar o tema do projeto que tramita hoje, né, da impunidade para os golpistas, porque às vezes, por mais que a gente faça discursos e escreva petições, se a gente não traz esse elemento da empatia, né, das pessoas que estão vivas hoje, conseguirem se colocar no lugar de quem passou por isso, de quem do povo brasileiro sofreu na época com a ditadura, fica muito mais difícil dialogar. E o deputado Helder estava aqui lembrando que a época da ditadura, embora eles busquem, né, até hoje dizer que foi época de crescimento econômico, foi época de enorme desigualdade, né? Crescimento econômico não serve para nada se acontecer ao mesmo tempo que aprofundamento da desigualdade e aumento da pobreza não pode usar e da concentração de renda. Um dado recortado. Exatamente. Então, lembrar que naquela época, para além dos militantes contra a ditadura, foram perseguidos, por exemplo, trabalhadores que fizeram greve para reivindicar os seus direitos trabalhistas, foram perseguidos agricultores rurais que estavam em alguma terra e sofriam perseguição não só do aparato de segurança da época, mas até mesmo de latifundiários que tinham um aval da ditadura para oprimir os agricultores. Então, na verdade, toda a população sofreu. Quando a gente fala dos 434, dos quais temos os nomes, a gente está falando de pessoas que, de forma explícita, combateram a ditadura, mas essas não foram as únicas vítimas. Natália, eu estou olhando aqui, você falou dos trabalhadores, segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, 13,1% dos assassinatos eram de operários. Exatamente. Que estavam na luta por melhores condições de trabalho. Indígenas que reivindicavam que a Transamazônica respeitasse seus territórios ou questões ambientais. Então, na verdade, o povo todo vivia sob vigilância, né? O povo todo sofreu os impactos socioeconômicos daqueles que estavam do que aqueles que estavam ali no poder fizeram para beneficiar somente as mesmas elites de sempre nesse país, e foi também, né, o povo todo que teve sob esse risco, né? Então, acho que esse diálogo, essa conexão entre a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas e essas medidas de exceção, ele é muito necessário de ser feito, porque eu acho que ainda tem gente que acha que isso de ditadura só é um problema para quem é militante, ou que só afeta, só entre todas as aspas, porque se fosse só isso já seria extremamente grave, mas que só afeta quem faz discurso, ou quem está na política, ou que é só uma questão, de novo, entre aspas, de direito a votar. Não é só isso, né? Sempre que essas ditaduras de extrema-direita se instalam, para além do cerceamento de todas as liberdades civis das pessoas, vem um ataque aos direitos da classe trabalhadora, aos direitos das populações da periferia, enfim, ao povo do nosso país. E é por isso que a gente não pode permitir que esses sujeitos, né, que essa gente, de novo, cheguem ao poder de forma ilegal, como tentaram fazer recentemente, derrotados que foram nas urnas, mesmo com todos os crimes que cometeram para tentar ganhar, e que ainda assim não se conformaram e partiram para o tudo ou nada, né? Inclusive chegando a começar a execução dos planos que já havia para assassinar o presidente eleito, assassinar o vice-presidente eleito, o ministro do STF. Então, a gente sempre lembra de colocar a gravidade disso tudo situada em que é contra toda a população, é contra os direitos do povo trabalhador, é contra a população mais pobre e é contra, enfim, o povo brasileiro e nossa soberania. É isso, Natália. Eu estou olhando aqui um outro dado importante. Eu estou trazendo vários dados da Comissão Nacional da Verdade,
num período de 46, portanto, antes do regime militar, até 88, foram assassinados no Brasil 8.350 indígenas. Só que tem uma informação, um relato aqui, uma conclusão no relatório muito importante para a gente entender. Até 1968, quando nós tivemos o AI-5, o Ato Institucional número 5, que agravou o regime militar no país e aumentaram o número de assassinatos, de tortura, os indígenas eram assassinados pela omissão do Estado, Natália. Pela omissão. Após o ato institucional, o maior responsável pelos homicídios era o próprio Estado. Ou seja, no momento anterior ao regime militar, o Estado se omitia e os indígenas eram assassinados. Durante o regime militar, após o AI-5, eles passaram a ser assassinados pelo próprio Estado, como foram assassinados, né? Nós temos a identificação desses 434, que tem os nomes dessas pessoas, mas ainda há dados que não foram esclarecidos. Há corpos que não foram encontrados. Há dores nas famílias porque não conseguiram enterrar os seus entes queridos. Então, nós estamos falando de crueldade. Nós estamos falando de gente que não respeita os direitos fundamentais da pessoa humana, que não respeita os direitos humanos. E nós estamos falando de uma tentativa recente de golpe. Natália lembrou bem, a gente precisa deixar isso... A gente não pode deixar as pessoas esquecerem que eles tinham um plano para assassinar o presidente Lula, que eles tinham um plano para assassinar o vice-presidente Geraldo Alckmin, e que eles tinham um plano para assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E que eles queriam interromper o mandato do presidente Lula, legitimamente eleito pelo povo. E queriam estabelecer novamente um regime de exceção. Então, ditadura nunca mais. Golpista não pode ter anistia, porque anistia, nesse momento, significa perpetuar a impunidade. Por isso que eu acho que esse julgamento que coloca no banco dos réus o ex-presidente, 3 generais, 4 estrelas, e outros colaboradores ligados às Forças Armadas e ao governo do presidente anterior. Isso é inédito no Brasil e é fundamental que o processo culmine com a condenação e a prisão dessas pessoas para que paguem pelos seus crimes. Aliás, durante a pandemia, né, foram cometidos inúmeros crimes. E pessoas que se juntaram a esse movimento golpista também já teve morte, já teve dor nas famílias, e essa gente não se preocupa com a dor de ninguém, não tem empatia. A Natália falou tanto de empatia aqui, né? Nós precisamos... A democracia permite a empatia. O autoritarismo e a ditadura não permite essa relação de empatia entre as pessoas. É a relação de dominação para preservar interesses de meia dúzia em detrimento da população. Ditadura nunca mais, democracia sempre. Sem anistia. Sem anistia. Eu vou para o finalzinho, vou passar para vocês, muito bem lembrado, né? Punhal Verde e Amarelo, um absurdo. A gente não pode esquecer, quando a gente fala de empatia, desses ataques, dos nossos policiais legislativos, né, dos policiais que foram atacados também. Jornalistas foram agredidos fisicamente, foram espancados. É isso, então... Patrimônio público destruído. Patrimônio tombado, que foi destruído. Então, assim, realmente a gente precisa relembrar que não foi uma manifestação democrática. Não foi um domingo no parque. Não foi. E ninguém estava ali para passar batom em estátua. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu vou terminar falando que nós ainda estamos aqui lutando pela democracia, pelos direitos humanos, pela verdade, pela justiça e memória. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês e o trabalho dos deputados, né? Do deputado Helder, da deputada Natália, pela luta, pela resistência. A gente ainda tem uma batalha pela frente, a gente ainda está aqui resistindo. E eu tenho certeza que vai ser um ano aí muito produtivo ao lado do governo Lula e também de muita luta para que a gente não volte nunca mais para aquele lugar tenebroso que o Brasil passou. Paulo, eu só quero me despedir agradecendo a oportunidade, né, de conversar aqui com você, com as pessoas que vão assistir esse podcast, e agradecer muito pela oportunidade de conversar com essa deputada brilhante, né, que nos orgulha muito na nossa bancada. Obrigada. Quase se elegeu prefeita de Natal,
Mas vai chegar próxima. lá. Enfim, mas parabéns, Natália, pelo seu trabalho, pelo seu mandato. Você é motivo de orgulho para a nossa bancada. Muito obrigada, companheiro. Paula, muito obrigada. Em teu nome, eu queria agradecer a toda a equipe de comunicação da bancada. A gente sabe que em tempos em que a gente luta contra grandes oligopólios que desinformam, que até colocam em risco processos eleitorais, cada iniciativa de comunicação direta com o nosso povo é fundamental. Então, obrigada pelo trabalho de vocês. E vamos junto, né, deputado Helder, fazer essa batalha no Congresso, sabendo que a principal é sempre nas ruas também. Um beijo, é isso aí, até ó, mais. quem vai assistir, assista e compre.